Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e as perspectivas agora para o resultado do segundo trimestre de 2026. A gente sabe, pessoal, que a temporada de balanços dos grandes bancos estão chegando a todo vapor. O Santander Brasil já reportou seu resultado e acabou frustrando as expectativas do mercado, com um lucro líquido de apenas 3 bilhões de reais. O próximo a reportar resultados é o Itaú, no dia 4. Depois temos aí o Banco Bradesco e por último temos aí o Banco do Brasil, que tende a ser o maior cisne negro de todos os bancos neste trimestre, porque o Banco do Brasil segue sofrendo com a alta da inadimplência no agronegócio e as perspectivas de resultados no curto prazo não estão nada boas. Porém, existe um fator positivo que o mercado não está dando a devida atenção, que poderia fazer o Banco do Brasil reverter as suas provisões já no médio prazo e trazer uma recuperação de lucros olhando para 2027 e diante. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem esse segredo. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas perspectivas, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A carteira de ações do canal segue se valorizando, voltando para um patrimônio de 234 mil reais. Por quê? Porque as ações seguem subindo, tanto o Banco do Brasil, o Itaú, a BR Partners, EB Seguridade, Petrobras e Vale seguem subindo na carteira do canal em bloco. O Itaú com uma alta expressiva, Banco do Brasil recuperando as quedas, então o patrimônio da carteira acabou subindo fortemente, né? E os bancões grandes, como o Banco do Brasil e Itaú, passaram a representar posições significativas do meu portfólio de ações. Destaque para o Itaú, né, que acabou subindo bem e veio a ocupar mais de 33% de toda a minha carteira, deixando até mesmo o Banco do Brasil em risco, né? Porque se o Itaú continuar subindo ou continuar aportando, ele poderia se tornar a primeira maior posição da carteira, olhando aí para o ano de 2026 em diante. O Banco do Brasil, pessoal, a gente sabe que o resultado do segundo TRI está se aproximando. E as perspectivas do mercado não são muito animadoras, né? Claro que o mercado projeta 18, né, a 22 bi de lucro para este ano, porém, em específico para o segundo trimestre de 2026, o mercado espera por um lucro na faixa de 3,5 a 3,7 bilhões, o que sim representa uma melhora em relação ao primeiro trimestre de 2026, mas ainda longe daquele resultado de 7, 8, 9 bilhões que o banco reportava. E mesmo quando a recuperação do Banco do Brasil acontecer, essa recuperação tende a ser bem lenta, né? Fazendo com que o resultado do banco volte bem devagar. A boa notícia é que o Banco do Brasil já está muito barato. Então todo esse cenário de queda no resultado, piora nos lucros, aumento da inadimplência já está incorporado no preço das ações do banco. Então qualquer sinal de melhora que aconteça, mesmo que seja módico, já poderia fazer as ações do Banco do Brasil dispararem, né, no curto prazo, e o banco volte pelo menos a reportar um resultado mais em linha com a média, que é um ROI na faixa de 14 a 15% ao ano. Os especuladores que estão shorteados no papel vão ter que recomprar as ações se o banco voltar a um resultado minimamente melhor, ou um pouco melhor do que o mercado estava esperando. Um fator que pode ajudar o Banco do Brasil é a própria MP, né? Se a gente pega aqui MP do governo, MP do agro, aprovada para o Banco do Brasil, pode fazer aí o banco recuperar o seu resultado a partir aí do segundo semestre de 2026, né? Aí você vê aqui, ó, Banco do Brasil, né? Já tem notícias dizendo aí de que a MP pode gerar resultados. Essa notícia aqui tá errada, isso aqui não tem nada a ver, tá, pessoal? Mas se vocês pesquisarem a MP do Banco do Brasil, já vai aparecer essa MP do Agro, um socorro ao governo para fazer com que os agricultores, né, possam renegociar. E com uma renegociação em massa, tanto que o pacote da MP é mais de 100 bilhões ao agronegócio, com taxas de 6 a 12% ao ano, pode fazer que a partir do segundo semestre
de 2026, o banco já tenha um leve alívio nas provisões. E com esse leve alívio acontecendo, isso já pode fazer o lucro voltar para a casa de 4,5 a 5 bi por trimestre, fazendo ele ficar bem na faixa inferior do guidance. Então o mercado, verificando esse sinal de recuperação, já poderia fazer as ações se valorizarem fortemente. E hoje o Banco do Brasil poderia estar barato, principalmente por conta do valor patrimonial extremamente defasado, de apenas 0,63, né? Isso aqui é PVP de crise, somente para o banco retomar para sua média, as ações já teriam que subir mais de 58%. Fora o yield, né? Com a recuperação do lucro, o lucro voltando para 30 bilhões, o banco poderia estar cotado por 4 vezes lucro. E aí, na realidade, você já poderia abstrair um yield alto com a retomada do payout voltando a aumentar, o banco pode pagar 8,7% de yield, mais a valorização da ação. Então perceba que sim, olhando aí no curto prazo, o banco já está barato e neste preço aguenta bastante desaforo. O único desconforto aqui no Banco do Brasil é o provento baixo. Essa não é nem o lucro, tá? O lucro tá ruim, tá? Mas o Santander também tá tendo lucro ruim e tá pagando um yield bom. Então o problema é o yield, né? O banco reduziu o payout. Mas, pessoal, é melhor que o Banco do Brasil faça isso no curto prazo do que ficar consumindo capital. Porque antes, pague menos dividendos e continue aumentando o seu patrimônio líquido. Porque, independente, o que vai importar no final é a geração de valor ao acionista. No longo prazo, o que vai enriquecer você é uma ação gerar valor. Claro, todo mundo gosta de dividendo, eu mesmo amo dividendos, mas eu tenho que ser racional, eu tenho que olhar para a empresa com o olho de rentabilidade. E no longo prazo, o Banco do Brasil pode trazer isso com essa redução de payout. E por conta do agro, o agro é cíclico, o agro melhorando vai fazer com que o banco volte a reportar também o resultado em linha mais com a sua média histórica. Hoje, no múltiplo atual, aguenta bastante desaforo. Então, esses são os gatilhos positivos que eu veria para Banco do Brasil no curto prazo. A MP do agro, para 2027 em diante, o banco já pode sinalizar uma reversão de provisões e recuperar esse resultado. E o segundo TRI tende a ser ainda pressionado e a partir do terceiro a quarto trimestre de 2026, a gente já poderia ver uma melhora no resultado, tanto pelo efeito da MP e também porque o banco já tem sido mais restritivo na concessão de crédito. O banco está fazendo alienação fiduciária, toda a restrição que o banco tem implantado nas suas negociações vão começar a vir à tona agora a partir do segundo semestre de 2026. A própria gestão do Banco do Brasil verifica, né, que haverá um alívio melhor a partir do segundo semestre, que fica ali justamente no período de novembro a março, que já entra esse período de vencimento dos contratos antigos do Banco do Brasil, dos créditos problemáticos em atraso. Então, se a gente pega aqui, ó, a perspectiva, tá muito barato, potencial de alta e bons proventos que o Banco do Brasil pode pagar. E aí você pode calcular, né, o retorno embutido na ação, porque a gente tem um banco que pode voltar a pagar 8 de yield, o seu lucro cresça uma taxa, se você colocar para 30 bilhões, para daqui a 4 anos, supondo o ciclo de recuperação de um banco demora de 3 a 4 anos, né? Para a carteira de crédito voltar a ser equilibrada. Então o lucro teria que dobrar sobre essa base atual para o banco voltar a ter esse resultado. Então o lucro poderia crescer a uma taxa de 18% ao ano. Se você soma isso com 8 de yield sendo conservador e mais aqui, né, uma valorização, a gente sabe que a ação pode voltar pelo menos para o valor patrimonial, supondo 60% de alta, você tem 12% ao ano. Então o retorno embutido na ação do Banco do Brasil poderia ser de 39% ao ano na sua média. Fora que eu nem estou considerando aqui um crescimento do patrimônio líquido, porque o banco ainda reporta lucros e outra parte vai para a integralização do patrimônio do banco. Então perceba que sim, hoje o preço está bem convidativo. A única coisa que você vai ter que aguentar é a volatilidade. É um banco cíclico ligado ao agro, depende do preço das commodities agrícolas para acabar ganhando dinheiro, porque uma commodity valorizada pode fazer o produtor renegociar ou contratar mais empréstimos, tanto que o banco sofreu um crescimento interessante lá no ano de 2022 com o boom do agronegócio. Então assim, pessoal, essa ciclicidade é bom e é ruim. Por isso que você controla no preço. O que você... Nós investidores não temos que nos preocupar com um cenário macroeconômico que a gente não pode controlar. Claro, a gente tem que olhar
e saber usar ao nosso favor. Reclamar não vai resolver, pessoal. Ah, o Banco do Brasil é cíclico, ai que coisa ruim. É isso, então não invista em Banco do Brasil. Se você não está preparado para aguentar essa volatilidade, é totalmente prudente você não investir, porque senão você vai fazer besteira e vai perder dinheiro. O que você tem que fazer como investidor é se aproveitar desses cenários, saber o comportamento do setor e se aproveitar. Então, assim, o problema é o preço no Banco do Brasil, é que preço você vai pagar. Eu, particularmente, dada o caráter cíclico do Banco do Brasil, não gosto de pagar acima de 0,80 de PVP. Se o banco já está próximo do valor patrimonial, eu já prefiro parar as compras por conta dessa ciclicidade embutida no agro. Agora, quando o banco está por 0,60, 0,70, ele já fica bem barato, cotado muito abaixo de sua média histórica, e o mercado já coloca um preço de caos, né? Porque o caos no Banco do Brasil seria pela metade do valor patrimonial, hoje as ações às R$18. Só que agora com essa nova perspectiva de recuperação da MP, eu acho difícil desse cenário acontecer. Mesmo que o resultado do segundo trimestre venha pressionado e o banco até faça um reajuste de guidance, vindo aqui um lucro de 14 a 18 bilhões, projetado no ano de 2026, com muito provável o banco pode sim reajustar o guidance novamente devido à sazonalidade, mas o banco já pode ter uma leve recuperação por conta da MP, e para 2027, se o mercado trabalhar no futuro com essa recuperação, as ações continuarão cotadas assim. E mesmo nos cenários mais ruins de Banco do Brasil, ele nunca chegou a cair abaixo de metade do valor patrimonial, mesmo ficando com ROI de apenas 6%. Então, por isso que eu falo, o banco já aguenta muito desaforo. Qualquer sinal de recuperação, as ações já podem decolar e ele pode pagar um bom provento para os seus acionistas. Bom, pessoal, então para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma bela oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola, né? Primeiro de conversa é que ela acaba por ser totalmente vitalícia, ela é totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma. Fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Eu até repito isso aqui 2 vezes pro pessoal, porque muitas pessoas se esquecem de se inscrever, pessoal. Vamos nos inscrever. O canal crescendo, mais e mais valor eu vou gerar para vocês. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil e quais são suas perspectivas de médio e longo prazo. Em particular, acredito na recuperação e sei que essa recuperação vai demorar, mas o preço atual já embute grande parte deste cenário. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!